Os adolescentes estão lá no acampamento, junto com o pastor Eduardo. E nós que ficamos aqui, eu convido você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Quase um dos últimos livros da Bíblia, irmãos. 1 Pedro. Pedro. 1 Pedro. Estou vendo folhas ainda. Amém, irmãos? Amém, misericórdia? Amém, glória a Deus. Misericórdia, não achou? Ah, é verdade, não falei, né? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Agora sim, né, irmãos? Ajudei também os irmãos aí da projeção, né? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 16. E o texto diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Até aqui. Vamos orar novamente, irmãos. Oh Deus, ó Pai, obrigado porque a Tua palavra foi lida, Senhor. E o desejo, ó Pai, dos nossos corações é que essa palavra que nós acabamos de ler, que requer de nós a santidade de vida, assim seja o nosso caminhar, assim sejam os passos da nossa vida. Uma vida que a cada dia mais se conforme à imagem de Cristo, ao caráter de Cristo, e sejamos cada dia mais semelhantes ao Senhor, ó Pai. Assim é o desejo das nossas vidas e o desejo do nosso coração nessa noite, ó Pai. É assim que eu te louvo e te agradeço novamente. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse texto de 1 Pedro aqui, é um texto que tem um mandamento para nós, que é vivermos uma vida em santidade. E talvez a gente possa se perguntar, né, o que é a santidade? O que é a santidade na vida do cristão? Todos nós, cristãos, ao nos convertermos, ao aceitarmos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador, o texto de João 16, verso 8, vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o quê? O Espírito Santo remover dos nossos olhos as escamas, remover a cegueira espiritual de onde nós estávamos. E quando essa cegueira é removida, quando as escamas dos nossos olhos são removidas, a gente olha para nós e vê a multidão de pecados. A gente vê as mazelas da nossa vida. E a gente chega a uma única conclusão: eu preciso desse Deus. Eu preciso viver uma vida que seja uma vida que sempre busque ser semelhante a Cristo. Então a santidade é isso. Quando o Espírito Santo nos convence, removendo as escamas dos nossos olhos, a cegueira espiritual, a gente passa a caminhar, a gente passa a viver uma vida que sempre busca aquilo que a palavra tem a dizer para nós. E esse é o processo que todo cristão passa, o caminho da santidade. O caminho em que a cada dia mais o velho homem é deixado para trás e a gente assume o caráter e a semelhança a Cristo. Filipenses 1, Paulo vai dizer, Filipenses 1, 21 vai dizer que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer o quê? Que a cada dia que passa, o cristão, ele se conforma a Cristo, a imagem de Cristo. E esse é o processo que todos nós vivemos
e passamos. Eu trouxe alguns textos aqui para ilustrar o quanto a Bíblia fala sobre a santidade das nossas vidas. Provérbios 23, verso 7, fala sobre o nosso interior, sobre o nosso coração. E o texto vai dizer: como imagina no seu coração, assim ele é. Como você imagina no seu coração, assim ele é. Provérbios 4, verso 23, fala que nós, ainda falando sobre o coração, vai falar que nós devemos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Mateus 6, 21, também fala sobre o coração. E ele vai dizer: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 12, verso 24, vai dizer que a boca fala do que está cheio, o coração. O que todos esses textos têm em comum? Sobre o que nós temos alimentado o nosso coração. E a santidade é exatamente isso. Na medida em que eu tenho pensamentos do alto, eu vou me aproximar das coisas do alto. Mas na medida em que eu alimento o meu coração com as coisas do mundo, eu vou me afastar de tudo aquilo que é do alto, de tudo aquilo que é de boa fama, como a própria palavra diz, e eu me aproximo àquilo que o mundo diz. E a santidade passa por isso. O que nós temos alimentado o nosso coração, o que nós temos alimentado a nossa mente, o que os nossos olhos têm visto, o que os nossos olhos têm enxergado. E muitas vezes, meus irmãos, na caminhada cristã, a gente assume hábitos e atitudes pecaminosas, hábitos e atitudes maléficas que a gente julga ser tudo bem. Mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Tá tranquilo isso. O que tem de mal eu fazer isso? A gente, na medida em que a gente se distancia de tudo que a palavra diz, a gente passa a relativizar aquilo que a própria palavra diz. Um exemplo disso, de que às vezes nós temos hábitos maléficos e pecaminosos, que a gente aceita. Não, tá tudo bem, isso aqui é um pecadinho, tá tranquilo. Esse passa. É muitas vezes fofoca disfarçada de preocupação. A gente sabe algo sobre a vida do irmão, mas a gente não quer simplesmente fazer um pedido de oração. A gente quer fazer ali uma fofoca, contar o que está acontecendo. Então a gente faz um pedido de oração, mas no fundo o que a gente quer é só falar do irmão mesmo. E às vezes a gente normaliza isso. Outro exemplo de hábitos pecaminosos que muitas vezes nós temos e nós devemos nos afastar de tudo isso, são pequenas mentiras que a gente faz. Às vezes a gente exagera algumas histórias, às vezes a gente omite algumas informações e benefício próprio, e está tudo bem, e passa, e está tudo bem, passou. Um último exemplo sobre isso: ressentimento ou falta de perdão. A gente fala aqui na frente das pessoas: não, já perdoei, passou, está tudo certo, mas lá no fundo a gente alimenta ainda a mágoa, a gente alimenta ainda rancor, a gente alimenta ainda tudo, traz sempre na memória aquilo que aconteceu, e aquilo aos poucos vai minando a nossa fé, minando a nossa vida, minando a nossa comunhão com Cristo, e assim vai. Veja o que diz um provérbio. Ele vai dizer assim, não um provérbio da Bíblia, tá, irmãos? Semeia um pensamento e você vai colher um ato. Semeia um ato e você vai colher um hábito. Semeia um hábito e você vai colher um caráter. Veja que profundo isso. E é exatamente assim a forma como que o pecado age em nossas vidas. É um pensamento que entra na nossa mente. A gente dá vazão àquele pensamento, alimenta aquele pensamento, e ele acaba por gerar uma atitude, um ato. Na medida em que a gente repete aquele ato, na medida em que a gente repete aquela atitude, ele se torna um hábito. E por fim, molda o nosso caráter. E quando essa
pensamento não é um pensamento do alto, a gente se distancia da palavra. E isso é muito sério, meus irmãos. A santidade que a palavra nos requer, que Cristo nos requer aqui, porque Ele fala, sejam santos porque eu sou santo. Esse mandamento aqui que Deus deu show para nós, não pode ser relativizado, não pode ser banalizado, não pode ser, não, depois eu oro e Deus me perdoa. Não, é algo muito sério nas nossas vidas. E eu quero destacar, eu quero trazer para vocês aqui 3 passos rumo à santidade para as nossas vidas. E o primeiro passo rumo à santidade para as nossas vidas é a santidade no corpo, nosso corpo. Paulo lá em 1 Coríntios 9, 27 vai dizer, eu esmurro o meu corpo, faço dele escravo. A verdadeira santificação, meus irmãos, também passa em ter o domínio sobre o nosso corpo. Por exemplo, todos nós aqui temos desejos físicos, apetites físicos, seja ele de que ordem for, seja comer, seja apetite sexual, digamos assim, todos nós temos. Mas quando esses desejos, quando esses apetites, eles ultrapassam um certo ponto, se tornam um pecado para nós. Quando a gente queima etapas, eu me lembro de um amigo, em que ele veio conversar comigo, e ele falou assim para mim, estou passando por um momento difícil, complicado, porque eu comecei a namorar uma moça, e a gente está junto há 2 meses, e ela já está morando comigo. Só que eu percebi que ela não precisa de um esposo, ela precisa de um pai. E aí eu falei assim para ele, falei, eu posso opinar? Você quer que eu fale mesmo? Você tem certeza disso? Você quer que eu dê a minha opinião para você? Ele, eu quero que você fala. E eu falei para ele, você está queimando etapas. Você, ele é cristão, né? Ele é crente. Vai à igreja pelo menos, né? E eu falei, você conhece a palavra. Você sabe o que a palavra fala sobre isso. Então não preciso ficar aqui tripudiando sobre você. Não preciso falar. Mas a minha opinião é que você está queimando etapas e isso é errado. Você está dando brechas para a sua vida. E ele, resumindo, parou de falar comigo. Ficou alguns dias sem falar comigo, fiquei preocupado, falei, perdi o amigo, né? Fui falar, perdi o amigo. E agora? O que eu faço? Mas depois de um tempo ele voltou a falar comigo e falou, cara, fiz o que você falou. Eu falei, não, eu não falei nada para você. Eu não te falei nada. Quem tomou a decisão foi você, não fui eu. Mas ele entendeu. Ele entendeu que quando a gente dá vazão a esses desejos e a essas apetites físicos, além o momento errado, não na ordem correta, que foi dada por Deus, a gente dá brechas, a gente abre a porta. A gente se distancia da palavra de Deus. Então, a santidade ao Senhor também passa pelo nosso corpo. Dominar o nosso corpo, dominar. Por exemplo, você foi ao médico e o médico falou assim, você tem uma diabetes e determinados alimentos você não pode comer. E você faz exatamente ao contrário. Você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Isso é sério, meus irmãos. Porque a santidade passa por isso. Também cuidar do nosso corpo. Por exemplo, o sedentarismo, que tanto acomete a sociedade. Eu trabalho sentado o dia inteiro. Eu trabalho em casa, home office, e eu trabalho sentado. E às vezes eu tenho que levantar ali para dar uma esticada, fazer ali um alongamento, porque se deixar, eu não faço esporte nenhum, não pratico esporte nenhum. E o corpo cobra. E nós precisamos cuidar do nosso corpo. A longevidade da vida passa no cuidado com o nosso corpo. Eu me lembro falando sobre longevidade de vida, eu estava orando com os meus filhos no quarto, e eu estava falando com eles sobre Efésios 6. E eu falei assim para a Rebeca e para o Davi, falei, se vocês querem viver bastante, o texto bíblico aqui está falando que tem que honrar o papai e a mamãe, tem que obedecer o papai e a mamãe. Então, obedecendo o papai e a mamãe, vocês vão viver bastante. Aí a Rebeca pegou e falou assim, pai, você fala tão bem do céu que eu não quero viver muito não, eu quero ir para o céu logo.
Eu falei, fica quieta, menina. Fica quieta que você não sabe o que está falando. Tem que obedecer. O pai e a mãe. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? A santidade abarca todos os momentos e todos os ambientes, todos a totalidade da nossa vida. O segundo passo rumo à santidade é a santidade no Espírito. Lembra que nós comentamos no começo sobre o texto de Provérbios, sobre o texto de Mateus, falando que nós devemos cuidar, guardar o nosso coração, nós devemos, a boca fala daquilo que está cheio o coração, que aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, lembra disso? Nós falamos sobre isso. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 11, vai dizer: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem assistido? O que você tem alimentado a sua mente? Porque, irmãos, não está fácil assistir seriado hoje em dia, né? Não está fácil assistir programas de TV hoje em dia. Tudo, às vezes, é sugestionado para que aquilo roube a nossa atenção. O algoritmo dos aplicativos, TikTok, Instagram, Facebook, é feito para te prender o máximo possível. Você ficar ali horas e horas. E depois a gente fala, eu não tenho tempo para orar. Então, meus irmãos, o que nós temos assistido? O que nós temos ouvido? O que nós temos alimentado o nosso coração? Nós devemos purificar o nosso espírito. Então, meus irmãos, se para purificar o seu espírito, você tiver que desligar o seu celular, faça. Se você tiver que desinstalar o aplicativo, desinstale. Porque melhor é você entrar na glória sem o aplicativo do que não entrar. Assim é o texto, né? Se o teu olho te faz pecar, tira ele fora. Se o aplicativo te faz pecar, se o seriado te faz pecar, te sugestiona com imagens, com cenas ali, se isso te faz pecar, joga fora. Joga fora e se alimente daquilo que é de boa fama. Como que Davi cai? Como que Davi peca? Davi está ali no seu momento de ócio, né? Os homens aqui, né? Às vezes nós estamos no momento de ócio. O que aconteceu com Davi? Está lá contemplando o reino vasto, tudo dando certo, tudo bem. E o que Davi faz? Olha para Betseba. Aquele pensamento que Davi teve ali, virou um ato, que virou uma atitude, que fez com que ele desse brechas. Então Davi, quando ele está ali naquele ócio criativo, ele olha e deixa que aqueles pensamentos dominassem a sua mente. E ali a brecha já foi aberta. Então, todos nós, não só os homens, né, devemos tomar cuidado também no nosso momento de ócio. Porque às vezes, na hora que está tudo bem, na hora que está tudo tranquilo, o dia já acabou, o trabalho já foi feito, a louça está lavada, foi guardada, a gente vai sentar um pouquinho ali, os pensamentos vêm. E nós não podemos dar vazão a determinados pensamentos. Saul também, o rei, antes de Davi, ele alimentou a inveja e por fim ele se tornou refém da inveja. E todos esses assumiram as consequências dos seus atos. Davi, ao ser confrontado pelo profeta Naamã, o que Davi faz? Se torna arrogante. Quem fez isso? Porque o profeta Natan chega para ele e fala: Davi, é o seguinte, tem aí 2 fazendeiros. Um fazendeiro tem um monte lá de vaca, tem um monte lá. E o outro fazendeiro tem uma só. O fazendeiro que tem um monte foi lá no vizinho, pegou a única que ele teve e tomou. Davi se enfurece. Mas quem é esse? Então, além de Davi dar vazão ao seu pensamento pecaminoso, de pecado,
Davi também se torna arrogante, porque ele não consegue enxergar o seu próprio pecado. E Natan fala: é você, rapaz, é você mesmo. E ali Davi cai, prostrado ao chão, e orando ao Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos examinar tudo aquilo que nós temos visto, alimentado nosso coração, alimentado nossa mente, os nossos olhos, e tudo aquilo que nos distancia da palavra, nós devemos deixar de lado. E o último passo, rumo à santidade, é a santidade e a fé. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: como a gente pode viver uma vida de santidade no mundo ímpio, no mundo caído? Como a gente pode viver? João 17, verso 15, Jesus diz: eu não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E isso quer dizer o quê, meus irmãos? Nessa caminhada, nos nossos passos de fé, rumo à santidade, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Não é uma luta que a gente trava sozinho. Não, nós temos apoio, nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, está conosco. Por isso que a palavra, lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, vai dizer: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem vai resistir ao diabo? É eu, na força do meu pensamento, na força do meu braço? Não, é o Espírito Santo, é Cristo, que nos auxiliam a todo momento, e nos dão vazão, nos dão escape. E aqui eu listei algumas atitudes que nós podemos fazer para que a gente possa caminhar e ter uma vida de santidade, rumo à santidade. E a primeira atitude que eu listei aqui é, primeiro, declare a sua fé. Declare a sua fé. Onde você estiver, declare a quem você adora. Declare a esse Deus. Quando você estiver orando, adore a Deus por quem Ele é. Diga isso: Senhor, eu te adoro porque o Senhor criou o mundo. Eu te adoro porque o Senhor mandou o sol, por mesmo que seja um sol para cada um, né? Que está tão quente, né, irmãos? É um sol para cada um hoje em dia, né? Mesmo que seja um sol para cada um, eu te adoro, Senhor. Mesmo que tudo esteja, às vezes, parecendo que vai dar errado, mesmo quando o preço do ovo está tão caro, mesmo quando o café está tão caro, eu te adoro, Pai, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, o Senhor vai me dar escape, o Senhor vai me cuidar da minha vida, o Senhor não vai deixar que o alimento falte à minha mesa. Então declare, eu te adoro, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és fiel, Tu és, ó Deus, nós cantamos aqui, o Senhor é bondoso em todos os momentos da minha vida. Então declare a sua fé. Declare a sua fé. Segundo, se afaste de palavras e atitudes. Se afaste. Vou tocar num ponto aqui que às vezes pode ser difícil para alguns, ou sensível. Sabe as brincadeiras de quinta série que a gente sempre faz? Que acontece? Aquelas brincadeiras de duplo sentido. Se afaste, irmãos. Porque querendo ou não, isso são brechas. E o pecado, muitas vezes, ele não chega metendo o pé na porta. É sutil. É sutil. É uma imagem que você vê. É uma palavra que alguém falou. E aquilo parece bobo no momento, mas pode causar um estrago muito grande. Então, se afaste de palavras e de atitude. Se arrependa. Se arrependa dos pecados. E aqui, o que eu quero dizer com isso? Quando você for orar, meus irmãos, dê nome aos pecados. Dê nome. Se você, de repente, no trabalho, você fez alguma coisa, o patrão te fez alguma pergunta, e você deu ali uma resposta meio evasiva, não passando toda a verdade, quando você for orar, dê nome ao pecado. Senhor, eu omiti o que tinha que ser dito. Eu fiz isso, mas eu te peço perdão, Pai. Então dê nome ao pecado. Dê nome ao que aconteceu. Quarto lugar, como que a gente pode viver num mundo onde o mundo parece estar todo
perdido, é ter boas companhias. Ter pessoas cristãs do nosso lado, que vão nos ajudar em oração, que vão nos colocar para cima quando a gente não estiver num dia bom. Quando a gente estiver num dia mal, de repente ligar para o irmão, falar, irmão, ora por mim, porque nem orar eu estou conseguindo hoje. E esse irmão vai orar por você, vai te ajudar a fortalecer. E esses são alguns passos que nós podemos dar rumo à santidade. E o melhor deles é nos alimentarmos. Alimentarmos a nossa vida e o nosso coração. O que o Romanos 10, 17 vai dizer? Que nós devemos ler a palavra, e a leitura da palavra vai fazer com que a nossa fé aumente. Então, às vezes você se pergunta, como que eu faço que a minha fé aumente? Como que eu faço que a minha fé cresça? Tiagão, você consegue colocar aqui, por gentileza? Romanos 10, 17? Só para a gente ler junto esse texto. Um texto importante. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Como que a gente vai ouvir? E o ouvir pela palavra de Deus. Então, você quer que a sua fé aumente, irmãos? Quer que a fé aumenta? Quer ter mais fé? É ouvir a palavra de Deus. Desenvolver a nossa fé. Filipenses, capítulo 2, verso 12, vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. E esse é o nosso papel. Lutar contra o pecado e viver uma vida em santidade. Tem um livro de Jerry Bridget, e ele fala sobre a santidade. E tem uma frase que eu destaquei para trazer para os irmãos. Ele diz assim, ó, devemos buscar a prática da disciplina e da obediência. Devemos estar comprometidos por inteiro com a submissão ao senhorio de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Mas devemos estar comprometidos nessas áreas, em virtude de uma resposta de gratidão à graça de Deus, não para tentarmos fazer por merecer suas bênçãos. Veja bem, o que ele está querendo dizer aqui? Que esse se afastar do pecado e viver uma vida em santidade, não é para que a gente seja salvo. Não é isso. É uma resposta à salvação e ao ato de Deus por nós na cruz. Porque Cristo já morreu por nós e já levou sobre si os nossos pecados. Então essa vida que eu desejo, que a cada dia mais seja conformada à vida de Cristo, é uma resposta a tudo aquilo que Cristo já fez pela minha vida. Filipenses 4:8 vai dizer o seguinte: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que a gente possa viver uma vida em santidade, irmãos. A cada dia mais nos afastando do pecado. A cada dia mais que as pessoas, ao olharem para você, possam ver a imagem de Cristo. Possam ver Cristo através de você. João 15, 10 e 11 vai dizer: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos assim também como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando nós vivemos uma vida em santidade, Jesus aqui está falando que é uma vida de alegria, uma vida de regozijo no Pai, uma vida em que temos alegria. Por isso que Davi, depois que o profeta Naamã vai lá, o confronta e ele se arrepende, ele escreve o Salmo 51. E lá no Salmo 51, verso 12, Davi diz assim, ó: Senhor, restitua em mim a alegria da sua salvação. Porque na medida em que a gente caminha
dando passos à santidade, nos livrando do velho homem e nos conformando à imagem de Cristo, mais felizes e alegres nós somos. Esse é o resultado da santidade de Deus nas nossas vidas. E o meu desejo para a sua vida, não apenas hoje, mas amanhã e toda a sua vida, todo o seu caminhar, é que você seja semelhante a Cristo. O seu caráter seja um caráter semelhante a Cristo. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. E que a cada dia mais, ó Deus, as nossas vidas, que a cada dia mais, os nossos passos, ó Pai, sejam passos rumo à santidade. Sejam passos rumo, Senhor, a uma nova vida, a uma vida que o Senhor tem para nós, a uma vida que o Senhor proporciona a todo aquele que caminha contigo, ó Pai. Então que o Senhor, ó Pai, nos livre do mal, que o Senhor, ó Pai, abra portas, ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, retire da nossa frente, ó Pai, todo o mal e nos revista com o Teu sangue, com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. É assim que eu te louvo e te agradeço e te entrego, ó Pai, esse momento. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai.